Método lúdico de aprendizagem para deficientes intelectuais. Olá, meu nome é Nicolas Borges. Olá, meu nome é Nicolas Serpa. Olá, meu nome é Vinícius Dias. Desenvolvimento de um método lúdico de aprendizagem que seja capaz de auxiliar na construção de autonomia de deficientes intelectuais, visando melhora na sua qualidade de vida e aumento dos mesmos no mercado de trabalho. Segundo uma reportagem feita pelo site Agência Brasil, 23,9% dos brasileiros dizem ter algum tipo de deficiência. Destes 23,9%, apenas 1% está incluso no mercado de trabalho. Visto isso, a pesquisa justifica-se na integração do deficiente intelectual no mercado de trabalho, onde encontra uma extrema dificuldade para integrar-se em um emprego, mas mesmo assim necessitam de uma fonte de renda para se sustentar e para ingressar-se na sociedade. Compreende-se que com essa dificuldade encontrada pelos deficientes intelectuais acaba impossibilitando-os de possuir uma vida autônoma e independente, causando uma enorme fenda de contribuição para a sociedade. Percebe-se que um dos maiores obstáculos encontrados pelos portadores de deficiência intelectual se tornarem um membro produtivo na sociedade é o aprendizado. E eles só aprendem se criar um método direcionado para eles. É possível desenvolver um método de aprendizagem através de um jogo lúdico e interativo que auxilie pessoas com deficiência intelectual em suas rotinas e possibilite que as mesmas exerçam certas funções em um supermercado? Nossas hipóteses são o desenvolvimento de um método lúdico capaz de auxiliar deficientes intelectuais com a sua autonomia e realização nas suas rotinas diárias. Também iremos construir um jogo interativo capaz de simular uma determinada função dentro de um supermercado. Nosso principal objetivo é verificar quais as interações dos estudantes portadores de deficiência intelectual em relação à autonomia e ao mercado de trabalho. Também verificar as expectativas dos empregadores, especificamente os dos supermercados. No supermercado, é importante enfatizar as demandas específicas e propor um método lúdico para auxiliar na construção da autonomia dos deficientes intelectuais. Realização da pesquisa teórica, realização da pesquisa através das entrevistas e do questionário. Construções de estratégias para a interação dos estudantes para o mundo de trabalho. Desenvolvimento de um jogo lúdico interativo. Fazer com que o método se difunda em mais instituições de ensino para deficientes intelectuais. A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que faz com que o indivíduo tenha um nível cognitivo e comportamental muito abaixo do esperado para a sua idade cronológica. Alguns causadores da deficiência intelectual podem ser genes anormais herdados pelos pais, algumas doenças congênitas ou até mesmo sequelas de certos acidentes. Segundo a Lei das Cotas, Lei número 8.213 de 1991, se a empresa tiver entre 100 e 200 funcionários, 2% de suas vagas devem ser destinadas a beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência. A porcentagem varia de acordo com o número total de funcionários, chegando a no máximo 5% se a empresa tiver mais do que 1.001 funcionários. Inicialmente, o grupo encontrou um dado de 2017 que diz que 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, 45 milhões de pessoas. Entre essas, 2,6 milhões possuem deficiência intelectual. Apenas 1% das pessoas que possuem deficiência intelectual está empregada hoje no Brasil. O grupo também encontrou uma lei chamada de Lei das Cotas, que consta que empresas com mais de 100 funcionários
são obrigadas a ter de 2 a 5% de suas vagas destinadas a beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de alguma deficiência. A partir dos dados obtidos com a pesquisa, decidiu-se então que seria desenvolvido algum método capaz de tornar os deficientes, mais especificamente os deficientes intelectuais, aptos à prática de alguma função dentro de um supermercado. Este só será utilizado pelo grupo para servir de base em coisas como: quais as funções mais designadas aos deficientes? Entre os deficientes, quais os mais contratados? E verificar se o nosso projeto seria bem aproveitado em instituições de ensino. Para realizar o devido método, primeiramente o grupo fará entrevistas semi-estruturadas, que serão praticamente como uma conversa com alunos portadores de deficiência intelectual na Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro. Para realizar as entrevistas, o grupo irá utilizar um questionário com perguntas abertas, para que os entrevistados não se sintam desconfortáveis com o excesso de formalidade, e para que, caso haja imprevistos, o grupo consiga direcionar o assunto como bem entender. Estes assuntos particulares serão abordados de forma cuidadosa para não ofender os entrevistados, onde serão tratados conteúdos como organização e seu entendimento em letras, números, cores e até mesmo formas geométricas. Com as informações em mãos, será possível saber o que pensam alunos com deficiência intelectual e seus professores sobre assuntos como lei das cotas, deficientes intelectuais trabalharem e se estão preparados para o mercado de trabalho. Depois de obter os dados, o grupo irá decidir qual o melhor jeito de criar um protótipo que compatibilize com uma determinada função dentro de um supermercado e seja lúdico e didático para o interesse dos deficientes intelectuais. Este será feito e testado através da interação dos mesmos deficientes intelectuais que foram feitas as entrevistas. O protótipo será feito com materiais eletrônicos e em uma estrutura segura. Antes de ser aplicado, passará por uma avaliação juntamente com a professora orientadora e cientista qualificada Fabiana de Oliveira Machado. A conclusão do projeto baseia-se em aplicar o método finalizado na instituição Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, juntamente com a professora orientadora e cientista qualificada Fabiana de Oliveira Machado, para verificar se há níveis de compreensão dos deficientes sobre o assunto que foi tratado. Após isso, iremos verificar a aprovação de um supermercado sobre o método e aqueles que o utilizaram.